Olá, o programa Nossa Entidade está no ar. A melhoria da educação, um dos principais desafios para o desenvolvimento do Brasil, tem contado com o apoio de diversas entidades da sociedade civil. Uma delas é o CENPEC, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Eu converso aqui com os colegas, a Fernanda Kivitz, que é líder de projetos de formação de professores, a Gisele Rocha, que é técnica do Núcleo de Juventudes, e o Júlio Neres, que é o técnico do Núcleo de Educação Integral, todos do CENPEC. Obrigado pela participação de vocês. Um tema que a gente gosta muito de debater aqui na Assembleia Legislativa, que é a educação, e conhecimento vocês têm, né? São 30 anos de atividade, é isso? Isso mesmo. O CENPEC foi criado em 87. O nosso foco é a formação de professores e nesses 30 anos a gente acumulou muito conhecimento sobre sala de aula, sobre o professor, sobre a valorização docente. A gente desenvolve programas de formação continuada de professores, assessoria a políticas de educação, de e para juventudes também, produção de material didático, entre outras coisas que a gente faz. Então são 30 anos de muita coisa produzida. E eles têm números expressivos. Eu vou falar daqui a pouquinho. A Fernanda me passou os números aqui, que a atuação é praticamente no Brasil todo, né? A gente está aqui no estado de São Paulo, mas são mais de 4 mil municípios que vocês têm atuado durante esses 30 anos. Nesses 30 anos, a gente atua em praticamente todos os municípios do país. Entendi. Bom, eu queria registrar aqui um pouco do trabalho de uma forma um pouco cronológica para a gente entender. Vocês têm planos e propostas e planos principalmente voltados na formação de professores, conteúdos e cursos. Mas uma pergunta que eu queria fazer mais abrangente aqui para todos é que vocês falam lá no site que tenta atender aos anseios e às dificuldades ali na escola pública, né? Qual é o grande anseio dessas escolas hoje que vocês percebem ali na prática? É na formação do professor? Júlio? É na formação do professor. Eu acho que, bom, entre a formação e valorização docente, eu acho que essa tem sido uma temática que o CENPEC persegue. Nós sabemos que uma escola boa precisa de um bom professor. Então, para nós, um dos grandes desafios é a formação continuada desse professor, a valorização da sua carreira docente e uma estrutura que garanta um ensino de qualidade, né, para todos os alunos. Então, a formação. Aliás, eu estava revendo aqui para fazer o programa um pouco do plano de educação nacional. Aqui na Assembleia Legislativa foi aprovado no ano passado, em junho do ano passado, né? E dentre estas, são mais de 20 metas, 5 delas são pela valorização do professor, que é onde vocês trabalham, né? Então eu queria que a Gisele falasse um pouquinho também do trabalho de vocês. Você tem um projeto específico que você atua dentro do CENPEC, não? Tenho sim. Eu faço parte do Núcleo de Juventudes do CENPEC. É um núcleo que já tem 14 anos de existência, pensando programas para juventudes. E aí, eu gostaria de ressaltar, né? A gente faz depois a gente volta. Depois a gente volta. Eu fiquei interessado nisso. Como é que é? O programa de juventudes. Para pensar questões da juventude. E a gente usa juventude no plural, juventudes, porque ela é diversa, ela é múltipla, ela não é uma única condição juvenil. Essa diversidade que os jovens têm, a gente traz para dentro dos programas que a gente atua. E dos campos de ação é o jovem dentro da escola, dentro do ensino médio principalmente. Então, nesses 14 anos que a gente vem somando essa bagagem no campo do trabalho com jovens, o CENPEC tem sido convidado por algumas secretarias de educação a pensar o jovem, o currículo, o conhecimento. Entendi. Vocês trabalham muito trabalhando para reduzir a desigualdade, né? Esse é um dos focos do CENPEC. E aí vocês trabalham mais na periferia das cidades ou não? Todas as escolas? Porque o foco de vocês, o trabalho é em escolas públicas, né? Isso. Tá, explica. Depende do parceiro, do município. Tá. Então pode ser num centro urbano, pode ser... A gente atualmente em Minas Gerais, por exemplo, a gente está no estado todo. Então tem escolas rurais, tem escolas quilombolas, tem escolas urbanas. E a gente vai pensar junto com a equipe técnica da secretaria, com os professores, projetos para esses alunos. Entendi. Mas o CENPEC desenvolve
projetos e programas, isso mesmo que você disse, para enfrentar as desigualdades sociais e educacionais, especialmente em territórios de alta vulnerabilidade social. Esse é o nosso foco de atuação, sim. Entendi. Nós temos até uma linha de pesquisa né, que trabalhou com essa questão das desigualdades socioespaciais, um trabalho interessante para pensar como que se organizam essas regiões e quais os investimentos que são necessários para que a gente, de fato, tenha uma escola de qualidade, uma escola que atenda a todos os alunos, uma escola laica. O trabalho com a desigualdade exige uma postura no campo do direito. Né? É direito desses meninos e meninas que estão nas periferias da cidade, em situações, em condições sociais muito precárias, né? Acesso à educação. A gente acredita muito que uma escola de qualidade muda a realidade local. E como é que funciona, Júlio, na prática, essas pesquisas? Porque o Estado de São Paulo, por exemplo, ele tem o índice de vulnerabilidade social. Então, o governo, verificando esse índice, ele sabe onde é que ele tem que investir mais em saúde, educação, enfim. Essas pesquisas que vocês fazem, vocês retratam isso para o poder público, para que ele possa direcionar o investimento corretamente? Sim, uma das aponta para as condições sociais e como que o poder público pode construir investimentos, processos de formação. Existe uma questão que aparece nas pesquisas, escolas de qualidade, uma única escola de qualidade de uma região periférica, para uma escola de qualidade você tem 5, 6 que não têm qualidade. Então essa disputa entre escolas, né, com projetos em que vai para uma única escola que consegue juntar ali um diretor que está há muito tempo naquela escola, professores que estão há muito tempo naquela escola, que consegue todos os recursos, acabam ganhando todos os recursos. E você tem no entorno escolas que vão pegar os professores menos qualificados, os alunos que vão para essas escolas. Então, há uma seleção. E aí os pais todos querem levar naquela escola que tem mais destaque, né? Isso. Aí quer matricular ali, aí fala, Isso. não, mas você mora mais longe. Você falou em disputa, achei interessante. E os pais têm razão, porque os pais querem uma escola de qualidade. O que é o ideal? É que a gente tenha escola de qualidade para que os pais não precisem disputar isso. Uma das questões que essa pesquisa trouxe também é a valorização que os pais da periferia têm para a educação. Então, dizer que os pais não estão preocupados com a educação dos seus filhos na periferia não é uma verdade. É muito pelo contrário. Eles são capazes de andar quilômetros para que o filho tenha melhor qualidade, a educação de melhor qualidade. Inclusive, as pesquisas falam sobre isso. O brasileiro, de uma forma geral, ele está preocupado. O investimento na educação, fizeram inclusive uma pesquisa sobre dívidas no cartão de crédito, por exemplo. A segunda maior dívida que as pessoas tinham era com a educação, ou seja, não se deve fazer dívida no cartão de crédito, mas é porque as pessoas estão interessadas, os pais estão muito interessados e a gente precisa sair dessas ilhas de excelência, mas fazer com que essas escolas que tenham excelência possam compartilhar. Vocês têm algum trabalho assim de compartilhamento de sucesso de alguma escola que possa se espraiar para outras escolas da região? Inclusive, dentro dessa pesquisa que o Júlio citou, São Miguel, né? a gente trabalha a questão da interdependência dessas escolas e trabalha o conceito de colaboração. Até porque um professor passa numa, vai para outra, não é assim? Exatamente. O professor é mesmo que... E aí o próprio professor sente o impacto, né, de sair de uma escola que tudo está mais organizado, tudo bem feito, né? Eu me lembro de um livro, Júlio, que chamava-se Primeiro Quebre Todas as Regras, uma pesquisa que o Instituto Gallup fez, e dizendo que nas empresas a principal... quem faz a coisa andar é o gerente, não é o cara, não é o diretor, não é o cara que está muito abaixo, é o gerente. E na escola, quem é que faz a coisa andar? É o diretor, é o professor? Quem é que vocês focam ali para mudar, sei lá, os paradigmas dentro de uma escola? Numa escola, o que faz funcionar, primeiramente, são os professores. Obviamente que você precisa de um diretor comprometido, de uma política pública no nível central da secretaria também comprometido. Sem esse arranjo em que você tem um secretário da educação comprometido com a educação, os técnicos da secretaria que vão garantir
que o sistema funcione, um diretor que funcione e um professor bem formado, nós não teremos uma educação de qualidade. Então, esse arranjo, né, quem faz a diferença na escola, eu acho que a gente poderia apostar que é esse arranjo, né, dessas várias instâncias. Entendi. Investir no professor é ele cobrar isso. Eu queria falar da formação de professores. Quem é que pode falar para a gente especificamente da formação do professor? Que tipo de projeto tem e qual é a abrangência dele? Gisele, pode começar com a Gisele? Eu começo, a Fê complementa. Então, vamos lá. Eu acho que antes de falar da formação, um foco que o SEMPEC dá é essa formação que vai chegar para o professor, mas que a equipe técnica da secretaria também é formada por nós, somando a esse gestor, que pode ser o diretor, o coordenador pedagógico. Quando você fala equipe técnica da secretaria, a gente está falando o quê? Do professor coordenador? Sabe, dentro das secretarias, por exemplo, do Estado, tem as regionais. Essas regionais têm aqui representantes técnicos. Era delegacia, agora é diretoria. Isso, delegacia é um nome meio pesado. Os supervisores, os técnicos, né? Cada rede dá um nome. Então, essa equipe que está lá, a equipe do gabinete, que se chama, a equipe que está distante da sala de aula e da escola, ela também passa por formação. Então, tem essa escala, né? Só o professor sozinho, recebendo uma formação que é continuada, ela é processual, então ela não é um dia a gente vai lá e resolve todos os conteúdos. O que eu aprendo numa formação? Eu fico imaginando aqui, a gente que não está todo dia na escola, fica imaginando os desafios, acho que passam, por exemplo, pela tecnologia, né? As coisas estão avançando tão rapidamente que o professor fica ali um pouco que a reboque, né? Tem que programar a aula, tem que, às vezes passa sábado, domingo ali se programando, chega na sala de aula, nem sempre consegue atender, e aí vocês conseguem fazer uma formação para colocar o professor mais em dia ali com os desafios? Ao longo desses 30 anos, a gente desenvolve projetos das mais variadas temáticas. A gente tem um projeto grande, que é a Olimpíada da Língua Portuguesa, que é um projeto focado no ensino da língua e na aprendizagem da linguagem, né? A gente tem outros projetos que estão mais focados na questão do currículo, outros projetos que pensam a prática cotidiana. A gente tem projetos de educação infantil, então a gente tem temáticas diferentes e entradas diferentes em secretarias e escolas. Mas acho que um princípio importante para o SEMPEC é entender que trabalhar com o professor é impactar o processo de ensino e aprendizagem desse aluno dentro dessa sala de aula. Isso é um princípio muito caro para nós do SEMPEC. É impactar o processo de ensino e aprendizagem. Isso a gente faz pensando todo o sistema, toda a estrutura, mas especialmente o professor. E como é que vocês medem isso? Chega numa escola, vamos impactar essa questão do ensino. Aí olhando o boletim no final, o resultado final é o boletim, ou é o Enem, não sei. Também. A gente olha os índices mais oficiais, mas a gente também olha para os processos de cada escola especificamente. A gente tem um modelo no SEMPEC que é da formação em serviço, que é a formação dentro da escola, entendendo que esse é um lugar privilegiado de formação. Então, a gente forma redes e grandes grupos de escolas, mas também a gente faz laboratórios em algumas escolas, pensando que esse impacto pode ser maior, né? Que a escola é o lugar privilegiado da formação do professor, esse local de trabalho dele, na atuação dele, no dia a dia dele. E o que se aprende, né? Nós sempre falamos que nós aprendemos muito com os professores. Por incrível que possa parecer, a gente sabe que a formação no Brasil ela ainda é muito aquém das nossas necessidades, mas esses professores, no seu cotidiano, vão produzindo saberes. E o SEMPEC, nesses 30 anos, numa escuta qualificada, de ouvir as práticas desses professores, de conduzir processos em que eles se citam produtores desse conhecimento, aprendeu muito com os professores. Obviamente que nós temos uma bagagem, né, da nossa formação, nós temos um conjunto de intencionalidades, mas nós temos um princípio que é escutar esse professor, saber quais são as suas práticas, que caminhos ele produz com aquele grupo de crianças. Esse é um grande aprendizado. Então, se aprende muito no processo formativo. Nós SEMPEC, os professores, né, não saímos de um processo formativo que dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando a gente sai, a gente está mais qualificado, né, do SEMPEC. E, ao mesmo tempo, a gente percebe esse primeiro impacto, os professores podendo trocar as suas experiências, aprender que não estão sozinhos, que é preciso escutar os alunos tal qual nós os escutamos.
Então, esse é um processo que a gente vem construindo ao longo desses 30 anos. E vocês têm algum projeto que envolve os pais? Não é sempre direcionado à equipe técnica e aos professores? Os projetos têm várias dimensões. Depende muito do desenho e da realidade local. No caso da educação integral, por exemplo, nós construímos um processo de escuta em que nós envolvemos a secretaria, que a gente chama assim, a equipe técnica, o núcleo central ali, os professores, então a rede, os pais e os alunos. Ouvimos, então, o circuito inteiro. Entendi. E aí é surpreendente quando você consegue construir um processo desse. Porque você ouve os alunos, você se surpreende também como eles querem uma escola de qualidade, né? E como eles querem a escola. Os alunos querem a escola. Querem a escola. Eles querem. E a gente está caminhando aí para a gente vai falar daqui a pouquinho da questão do ensino integral, que eu vou pedir para vocês explicarem com mais detalhe, mas voltar um pouquinho com a Gisele aqui para falar dessa questão da formação. Qual é a principal demanda que o professor chega para vocês e fala, eu preciso aprender isso, eu estou com esse tipo de problema? A gente tem que pensar nesse público também de professores. Se for, por exemplo, às vezes, professor do Fundamental 1, que atende os meninos de primeiro ao quinto ano. As questões da alfabetização podem estar muito latentes, então eles vão nessa formação que dura de 1 ano, às vezes 3, eles vão passar por processos de metodologia do ensino da língua, no quesito da avaliação, da alfabetização, por exemplo. A gente pode trabalhar com um grupo de professores de matemática. Entendi. Então, a gente vai trabalhar com resolução de problemas, as questões desse conhecimento que envolve a área da matemática. Mas aí envolve problema comportamental também? A gente acaba, através de uma metodologia de ensino, trazendo essa questão. Porque se o aluno se interessa, se o professor consegue promover atividades na sala em que as potências dos alunos, né, tanto a curiosidade, a vontade de aprender, elas vão estar colocadas em jogo, as questões também do comportamento são resolvidas. Vocês trabalham com um público muito, no Brasil todo, um público muito distinto, e a gente sabe que tem professores que conquistaram uma boa formação e tem professor que também, que a gente já conversou com outras entidades aqui, que sabe que às vezes o processo de ensino do próprio professor e da pedagogia às vezes deixa a desejar. Hoje a gente tem muita escola por ensino à distância, né, o EAD, que é bom porque atinge pessoas do Brasil todo que podem fazer, mas também deixa um pouco a desejar, porque o professor precisa aprender na sala de aula, né? Aqui no estado de São Paulo, vocês trabalham no Brasil todo, a gente tem aquele professor, eu não sei tecnicamente o nome correto, mas quando ele vai se formar, ele fica ali ao lado do outro professor para aprender, enfim, né? Até que ele possa exercer a sua profissão. Eu fiz essa pergunta porque o aspecto comportamental, na prática, a gente vê professor, amigos meus já falaram aqui, não vou falar o nome, mas assim, olha, ensino médio não dá, porque eu não aguento esses adolescentes. Estou voltando lá para falar com as criancinhas. A gente ouve muito isso, né? Tem um impacto, assim, cultural muito forte dessas adolescentes que estão chegando à escola e que o professor tem dificuldade, principalmente na periferia, né? Vocês têm algum trabalho nessa área? Isso. Como eu havia dito, né, o programa chamado Jovens Urbanos. Jovens Urbanos. Nascido há 14 anos, ele foi pensando e refletindo sobre essa juventude, então essa faixa etária que é fim do Fundamental 2 até o médio, e a gente percebeu algumas linhas de ação que potencializam o aprendizado dos jovens, o interesse, que é bastante relacionado ao que o Júlio estava falando, que é escutar os jovens. Então, o professor precisa escutar esses jovens de maneira diferente dentro da sala de aula, precisa promover a participação juvenil, pensando em como esse jovem ele é mais protagonista, como ele é mais autor ali dessa produção. Eles não têm mais 5, 7, 10 anos de idade, né? Eles já estão numa fase que eles querem experimentar, eles querem conhecer essas diversas linguagens que a Fê apontou, que a escola pode trazer. E a cidade, uma grande fonte de conhecimento para essa juventude do ensino médio, principalmente, é que a cidade seja um espaço onde eles aprendam, onde eles possam circular, onde eles possam conhecer melhor o seu território, o território em torno da escola, promover ações nesses espaços, que a escola e o território se conversem mais, principalmente para as ações com esses alunos, né, dessa faixa etária
até o ensino médio. Os professores, eles trabalhar com a adolescência, trabalhar com a infância, trabalhar com os pré-adolescentes, trabalhar com a educação é sempre um grande desafio. Os professores, por isso, trocar experiência, produzir metodologias em que os professores não se sintam só como heróis numa sala de aula, mas que eles se sintam experiências compartilhadas, que eles possam não só escutar os alunos, mas escutar os pares. Essa troca, nos nossos processos formativos, a gente realiza. Né? Fazer esse enfrentamento é um enfrentamento cotidiano. Quando a gente fala de uma escuta, a gente não fala de uma escuta localizada. A gente diz que é quase que um estado de escuta, permanente, em que as falas são validadas num coletivo de experiências. Então, os professores estão ali, os alunos estão ali, e o que o aluno diz faz sentido. E é importante dizer isso, não é para simplesmente responder a uma demanda. O aluno quer usar o iPhone na sala de aula. Não é isso. É muito mais do que isso. É como é que nós, com as novas tecnologias, com esse jeito de ser dessas juventudes, né? E aí isso é importante, acho que os Jovens Urbanos traz essa característica de pensar juventudes, então eles são diferentes, as crianças também são diferentes. Agora, Júlio, eu queria, para o nosso telespectador entender um pouco e para os pais entender um pouco, eu queria que, já que vocês estão ali no dia a dia, o que tem mudado nas últimas décadas em relação ao ensino público de uma forma geral? Porque, às vezes, o pai manda o filho para a escola, não sabe que muita coisa mudou, se não acompanhar muito, né? Por exemplo, nós temos aqui no estado de São Paulo a escola em período integral, a gente vai falar da escola integral, né? Mas que tem, num segundo momento, depois de aprender as disciplinas básicas, algumas disciplinas que mais voltadas às artes, à cultura, enfim, né? O que tem mudado na educação e como é que vocês têm acompanhado isso? Queria que vocês falassem também, por exemplo, do novo ensino médio, que completa agora um ano. Parte das disciplinas, 60%, continuam as mesmas e os outros 40% tem um leque mais aberto. Queria que vocês comentassem o que está mudando dentro do ensino aí nas últimas décadas, como é que vocês veem essas questões aí do plano de educação, do novo ensino médio e como é que vocês estão ajudando a escola a se adaptar a esse novo momento. Nós tivemos, em relação à educação integral, né, nós tivemos um grande avanço na agenda pública a partir do Mais Educação, né, com o Mais Educação, um programa federal que tinha como pressuposto induzir, na verdade é um programa indutor, né? Ele repassava uma verba mais para o custeio, menos para os profissionais, né, para a contratação de profissionais, e na tentativa de que os municípios desenvolvessem seus programas de jornada ampliada. Então, o Mais Educação começa e ele então coloca na agenda pública, né, obviamente que vamos pensar o seguinte, né, a questão da educação integral existe no Brasil desde a escola nova. Nós não vamos, né, começar desde 1930, né? Então é bom conceituar, acho que a Fernanda pode até ajudar a gente aqui um pouquinho, porque a educação integral não é um ensino integral, não é um ensino em tempo integral. Em tempo integral você vai para a escola de manhã, vai para a escola à tarde, aqui no estado de São Paulo tem muitas escolas assim. Agora, a educação integral, aí é mais abrangente, né, Fernanda? E Gisele, aí o que quer dizer o ensino integral, a educação integral? É abranger mais o ensino? A gente pensa num desenvolvimento integral. E aí, os arranjos acontecem, na nossa experiência, a assessoria a políticas públicas de educação integral, a gente assessorou 10 municípios e 2 estados na produção de um plano de educação integral. E você tem arranjos de toda forma. Mas o que muda na prática? Eu tenho lá língua portuguesa, matemática, geografia. Tem as disciplinas básicas do currículo, né? Que é quando eu estudei, que tem uns 20 anos mais ou menos lá. Mudou o quê? O que muda? Mudou porque a gente incorporou novas linguagens, né? A partir do Mais Educação, a gente construiu também outros saberes do corpo, do movimento, que eram necessários, que numa escola particular, as crianças, né, da classe média, elas fazem a escola, depois elas vão para a natação, vão para o balé, né, vão fazer teatro, aula de línguas, né, então ela tem toda uma jornada ampliada, né, que vai refletir positivamente lá na frente, na sua profissão, no resto da vida, né? Vai refletir positivamente ali. Já naquele momento. Naquele momento, porque aquela criança com um ser de direito começa a perceber que ele pode experimentar. Imagina o que pode uma criança que tenha teatro, música, matemática, física, percebe?
não separados, né? Numa E essas integralidade. atividades não necessariamente precisam ser em período integral, o dia todo. Elas Não. podem ser numa escola convencional, que a criança hoje, não sei, entra que hora? 7 horas da manhã, sai meio-dia? Tem escolas de 7 horas, que é turno único, né? O Rio de Janeiro começou a experimentar um pouco isso. Você tem escolas que você tem um turno de 4 horas, depois uma jornada ampliada com oficinas, dança, capoeira, teatro, música, xadrez. Cada lugar, artesanato, a gente já pegou, cada município, cada região vai construindo a partir de um saber local também quais são as potencialidades. Aqui em São Paulo a gente tem o programa Escola da Família, que tem... A Escola da Família acho que é um pouco diferente, mas é aquele programa que aos sábados e domingos a escola fica aberta, é a Escola da Família, Escola aberta, né? Escola da Família. aberta. Então, e aí que tem, inclusive, alguns estudantes podem se beneficiar lá com percentual quando estudam e depois atuar ali junto monitores dentro do e seu tal. saber, né? E nos outros estados vocês têm alguma coisa próxima, assim, que pode usar a escola em outros períodos para essas atividades? Ou não, ela é sempre programada para ser feita durante o período da aula? Não, você tem em alguns espaços, essa ideia da escola aberta, né? São Paulo criou a escola, esse programa Escola da Família, mas essa ideia de uma escola aberta já aparece final dos anos 90, de você abrir os muros da escola, de você ter uma relação com o território, da escola ser defendida por aquele território. Então, também tem isso. Então, a escola ela acaba sendo um grande espaço público, né? No momento em que a gente tem um público tão... Mais participante, né? Porque a gente sabe que a realidade muitas vezes é portão fechado e é complicado, né? Por isso que é importante a participação dos pais, né? Porque aí, claro, que o portão não vai ficar aberto para qualquer um entrar, mas a comunidade tem que participar, os pais, né? E a escola tem que ser esse ambiente de convivência. Acho que vocês têm trabalhado para isso. Muito, bastante. Eu queria falar, então, vocês falaram da formação, se quiserem falar um pouquinho mais de como é que se dá essa formação de professores e da educação integral, que acho que é bom a gente falar, quais são os projetos que vocês têm voltados para esta área. E daqui a pouquinho a gente vai falar dos outros projetos, tem muito projeto para falar. Pode falar. Acho que antes de falar mais sobre educação integral, só falando um pouco mais sobre nossos projetos de formação. A gente falou da formação presencial e da formação em serviço, que acontece dentro da escola, mas hoje no SEMPEC a gente tem muitos projetos de formação à distância. Você falou da tecnologia e essa é uma questão que está posta na escola pública também, para o professor. Essa é uma demanda para o professor. E a gente hoje tem no SEMPEC algumas plataformas, alguns sites e muitos cursos à distância. E para a gente é importante isso porque os cursos à distância, eles conectam professores de locais diferentes, de regiões diferentes do Brasil e vai criando uma rede de aprendizagem, uma comunidade de aprendizagem virtual. Né? Eles podem se conhecer, trocar experiências, muito na perspectiva de compartilhar práticas de ensino, e aí tem que se de sala de inscrever o aula. professor, ele tem que participar do programa, é A isso? maioria dos nossos cursos online são abertos, inclusive. A gente então vamos tem... falar do site, www... Plataforma Educação e Participação. Ou pode entrar no SEMPEC lá, que a gente está divulgando, é sempec.org.br. Isso. Ali deve ter os links para tudo ali. Tem. E se eu sou um professor em qualquer lugar do Brasil, eu posso participar de um curso? Qualquer lugar do mostrando alguma Brasil. coisa. Olha quantas atividades eles têm, gente. Terceiro Sim. Prêmio de Educação, Prêmio Professores Brasil, Itaú Unicef, e cortou, não dá para mostrar mais, não tem problema, porque você vai entrar lá no site do SEMPEC. sempec.org.br e vou falar especialmente de 3 plataformas com cursos abertos. Você vai falar depois do intervalo, que eu sei que você está curioso para saber dessas plataformas. Eu fiquei muito curioso, não sou professor, mas eu acho que mesmo quem não é professor pode se valer desses cursos, porque são gratuitos. São gratuitos. Daqui a pouco a Fernanda volta para falar para a gente quais são as disciplinas e os objetivos desses cursos. A gente já volta.
Olá, nossa entidade está de volta e a gente conversando aqui com os colegas do CENPEC, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Eu volto a falar aqui com a Fernanda, que estava conversando com a gente sobre uma plataforma que vocês têm para ensino à distância, para a formação de professores, é isso? Sim, nós no CENPEC temos especialmente 3 sites ou plataformas com muito conteúdo e com cursos abertos e livres para professores e outros interessados, educadores sociais. Quero destacar a plataforma do letramento, a plataforma Educação e Participação e o site do Prêmio Itaú Unicef dentro da plataforma do letramento, né? Que é uma área dentro. Educação e Participação. Se você entrar lá no site deles, você tem tudo explicadinho lá da formação, é bem simples. Eu queria entender essa questão do letramento. Aí é para o primeiro ciclo, não sei nem se fala ciclo ainda, é ciclo? Sim, primeiro ciclo, segundo ciclo, que daí vai do primeiro ao sexto ano, é o primeiro ciclo. O letramento é direcionado para professores desse ciclo. Especialmente sobre alfabetização e letramento. Dentro do site do CENPEC, todos esses links são fáceis de encontrar, tanto do plataforma Educação e Participação, quanto da plataforma do letramento. Eu acho muito interessante estes cursos, porque a gente vê a reclamação recorrente de professores, todo mundo que é do ensino, que os alunos chegam na universidade muitas vezes sem saber sequer escrever direito, né? Esse letramento básico aí, e é uma coisa que infelizmente vai passando, né? Passa do primeiro para o segundo ano, do segundo para o terceiro ano, e na questão das exatas acho que é pior ainda, né? Porque se você não aprende minimamente no ano que você tem que aprender, se você vai para o outro ano, aí é uma coisa sem fim, né? Você tem que ter o básico, é isso que vocês estão investindo, né? Então eu tenho o letramento e as outras duas plataformas. É a plataforma Educação e Participação e dentro dela tem os cursos do Prêmio Itaú Unicef. O que é o Prêmio Itaú Unicef? O Prêmio Itaú Unicef é uma iniciativa de mais de 20 anos do CENPEC, em parceria com o Itaú e com a Unicef, que premia iniciativas de organizações da sociedade civil em parceria com escolas públicas, dentro de uma perspectiva de projetos de educação integral, como o Júlio e a Gisele estavam falando. E aí é o quê? Uma empresa que ajuda? Como é que é feita essa parceria? Que é premiada? É por uma empresa particular? Não, é a parceria da organização social com a escola, de o projeto que eles sociais. desenvolvem juntos, exatamente. E quem financia é a Fundação Itaú Social. Então todas as ONGs, as OCIPs, OCS também, né, que é a organização? OSCs. Organização da Sociedade Civil. É um trava-língua. Então todas essas entidades, elas podem ser premiadas com este prêmio Itaú Unicef, pelo reconhecimento de trabalhos voltados para essa integração. Tem algum que você lembra de cabeça, assim, se tiver alguma entidade que se destacou aí, você fala que a gente chama. O Eremim. Como é que chama? Eremim chama. Eremim? Eremim está convidado para vir aqui, já que vocês ganharam o prêmio, para falar desse projeto. O Eremim é uma entidade bastante interessante. Ganhou o prêmio, acho que, não lembro... Na outra edição. Acho que na outra, ano passado. O que eles desenvolvem lá? Você lembra, não? Tem danças, algumas danças populares, eu não vou lembrar agora o que é, que legal. Mas os alunos da escola legal, do entorno... A gente vai conhecer aqui no programa Nossa Entidade. Mas como vocês têm um trabalho muito abrangente no Brasil todo, o CENPEC, ele já atuou nesses 30 anos com mais de 100 mil professores em 4.874 municípios, impactando mais de 6 milhões de alunos. 6 milhões de alunos. Né? É muito abrangente o trabalho deles e que vai desde o primeiro ciclo, passando pelo segundo ciclo e também no ensino médio. Então, vale a pena conhecer, entra lá no site do CENPEC e tem os cursos da plataforma... Educação e Participação, plataforma do letramento, entre outras. Isso, que são os cursos à distância. Fala, Gisele. Complementando a Fernanda, nesse site chamado Educação e Participação, além do Prêmio Itaú Unicef, existem também cursos que podem interessar um estudante, por exemplo, de comunicação, curso de comunicação digital. Olha! Que também são gratuitos e tem uma duração, tem um período de inscrição, mas eles estão abertos também nessa plataforma. Então, o professor pode querer se aperfeiçoar, entender como é o trabalho com mídias, mas um outro profissional, um estudante de uma determinada área também pode se inscrever. São projetos muito bacanas, todos esses que interessam ao professor, ao aluno também, e eu achei muito legal esse reconhecimento aí dessa parceria aí com a Unicef,
porque é importante reconhecer entidades que estão aí trabalhando principalmente com as escolas públicas. Vamos falar mais dos projetos de vocês? Tem aqui o Olimpíada de Língua Portuguesa. Quem é que pode falar do Olimpíada? A Gisele. É também um dos programas mais antigos do SEMPEC. Tem quantos anos você se lembra? Mais de 10 anos. Mais de 10, né? Mais de 10. E é o quê? É uma redação? Ele atua com os professores do ciclo do Fundamental 2. A gente hoje já atende também o professor do ensino médio, mas nasceu como professor do Fundamental 2. E em cada ano, no 6º ano, o professor é convidado a trabalhar um gênero textual com os alunos. Então tem poemas, crônicas, textos de memória e artigos de opinião, nessa ordem, se eu não me engano. Que legal. Então os professores recebem tanto materiais para que os alunos possam, durante as aulas, pensar sobre esses gêneros, ou seja, como que são as características de um poema, de um artigo de opinião. A gente faz um acervo muito legal de bons outros textos, desses gêneros, e tem um acompanhamento. Esses professores podem fazer esses cursos à distância também, e existe também uma premiação. Então, há um processo que é longo, e os alunos do Brasil todo, então essa rede que a gente atende E como é que eles é direcionado para o aluno ou para o professor? O professor se inscreve. O professor se inscreve. Pode se inscrever de qualquer Mas a rede. redação é do aluno. Mas a redação E aí, é do isso que eu ia aluno. perguntar, é uma redação que é Uma redação, né? Pode ser conhecido. aí nos diferentes Dentro dessas gêneros, né? categorias que a E tem Gisele todas falou. essas categorias de Redação é um termo antigo, né? É, A gente isso. foi eu aqui, Reda- redação, gente. Não tem mais negócio de redação. E acho Mas que é a o quê? gente- São textos? Como é que fala agora? Poemas, Já é Pode- específico. Artigos, crônicas. crônicas. É que trabalha um com poema, diferentes uma gêneros, crônica né? ou uma um artigo artigo de de opinião. opinião Artigo de ou um opinião. texto de memória, que é um texto sobre a sua vida em primeira pessoa. Entendi. E a gente pode destacar o portal Escrevendo o Futuro, que é o portal da Olimpíada da Língua Portuguesa, que tem cursos também, conteúdos, todos Olha, esses se materiais. eu fosse aluno, eu já entrava agora nesse site aí, portal Escrevendo o Futuro. Escrevendo o Futuro. Porque, pessoal, não quero botar medo em ninguém, o Enem vai chegar. Mas a gente sabe que a gente está brincando aqui, mas não é só a questão do Enem, né? Até essa é uma questão muito importante, porque vocês trabalham com um público, e principalmente um público que muitas vezes da periferia, das grandes cidades, e que tem que preparar esse jovem para enfrentar o mercado de trabalho. Um mercado que está cada vez mais complexo, profissões que existiam, de repente, não existem mais, profissões que a gente nem sabe que vão existir, ainda vão ser construídas, né? Então, há uma indecisão muito grande e preparar esse jovem com a maior diversidade possível, eu acho que é o foco que vocês têm realizado muito bem. Mas eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, né? Porque, por exemplo, nós temos a escola se preparando aí com o ensino integral, né? A educação integral, Educação ensino integral. integral, né? Que nada mais é do que fazer com que os alunos tenham não só mais aquele ensino quadradinho da língua portuguesa, da matemática, mas que ele possa ter uma abrangência maior, uma interdisciplinariedade, que eu consegui falar inteiro aqui, né? É isso, né, Júlio? E como é que está se preparando esse jovem, como é que vocês estão colaborando para esse mercado de trabalho aí que está tão incerto para todo mundo? Veja, mercado de trabalho, bom, primeiro que é isso, né? Ele é incerto. Então, onde está a potência? Onde que a gente consegue pensar o que esses meninos e meninas, né? Eu estava conversando aqui com a Gisele e com a Kivitz, com a Fernanda, nós temos 50 milhões de crianças e adolescentes e jovens matriculados na escola pública. Que é uma potência que o Brasil tem, né? Porque uma hora essa população vai começar a envelhecer a partir de 2040, 2050, e esse potencial que o Brasil tem, que muitos países não têm, vai passar então, o tempo, a gente precisa investir agora. Então, o que nós apostamos, que uma educação de qualidade passa necessariamente por esse investimento nessa juventude, por esse investimento nessa primeira infância, né, nesses adolescentes e pré-adolescentes. E para o enfrentamento, não necessariamente do mercado de trabalho em si. Eu acho que o mercado de trabalho é fundamental. Mas é para a vida como um todo, né? É para a vida. Eu acho que pensar que esses meninos vão conseguir criar musculaturas para propor soluções para o Brasil. Não é só no sentido de uma contrapartida, né? Nós estamos investindo em você porque no futuro... Não é no futuro.
Nós queremos adolescentes agora. Por isso que eu quero falar aqui como é que chama do programa? É prêmio também, né? Respostas para o Amanhã. Quem é que fala desse programa aí pra gente? Eu vou fazer um dueto Você aqui. tem a resposta para o amanhã? É isso que a gente está buscando aqui. Estamos buscando muito. Eu começo pelo Jovens Urbanos, depois eu chego no Respostas para o Amanhã, que tem muito do que o Júlio trouxe na fala dele. É um programa que ele nasceu com o SEMPEC fazendo formação de educadores sociais, então são educadores que estão fora da escola, dentro de uma organização social, de uma ONG. E a gente pensava essas questões com esses educadores e hoje em dia a gente já está pensando isso para dentro da escola, que é o projeto de vida. Como que você ajuda o professor, o educador a conduzir o jovem nesse percurso, para ele pensar o seu agora, projetar seu futuro, mas também olhar pela sua história, a história da sua família. E tem uma recepção boa do professor nesse aspecto? Aquele professor que estava só acostumado a ensinar tecnicamente a língua portuguesa, a matemática, e hoje ele perceber que as questões técnicas o aluno consegue olhar no Google a todo momento e que ele tem que ser um formador de olhar esse aluno assim com seus potenciais. Exatamente, os olhos do aluno brilham, o professor brilha vendo o aluno trazendo uma história da sua família, e isso vai ser usado dentro de um dia da aula. O aluno podendo caminhar pelo bairro junto com seu professor, com seus colegas, e ali trabalha minha mãe. Todos esses saberes que por muito tempo a escola, né, deixou de fora, que eu também acho que o Júlio trouxe um pouco na questão dessa educação integral, é olhar para isso. São saberes locais, os saberes dos alunos, das famílias. Então, as famílias às vezes não estão dentro da sala de aula, mas vêm pela voz dos alunos. Eu cito aqui, por exemplo, um caso que eu tenho muitos amigos professores e um deles falou para mim assim, que numa história real, né? A professora olhou para o aluno e falou assim, que ele era fazia muita bagunça, não estava incontrolável, falou, amanhã você não entra sem sua mãe aqui. E no outro dia esperou o menino na porta de entrada e falou, cadê sua mãe? Ela falou, está presa. Então é isso que você está falando, é conhecer um pouco do aspecto onde é que é a família dele, onde é que a mãe dele... Não é, claro que o professor não tem que saber de tudo, mas saber um pouco da comunidade que você está e essas dificuldades é muito importante, né? É um dos valores mesmo da gente... E aí a gente vai ter resposta para o amanhã. Que é um programa do SEMPEC, que atua com escolas públicas de ensino médio, e principalmente para professores da área chamadas exatas, ciências naturais. Os professores, com a sua turma, são convidados a pensar um projeto de intervenção na escola, pode ser na comunidade também. E eles escrevem um projeto com esse professor, sendo um tutor, um mediador desse processo de conhecimento. E isso também chega para nós através de uma premiação. Então, anualmente, a gente premia projetos de diferentes escolas e estados. É importante, né, ressaltar isso, de que o SEMPEC ele tem as premiações, o Prêmio da Unicef, a Resposta para o Amanhã, a Olimpíada. Essas premiações, elas têm um caráter também de indução, né? No sentido de que você constrói toda uma rede, né? A premiação em si, a gente aposta mais no processo, né? Que é quando você abre a premiação, instituições de diferentes lugares do Brasil começam a trocar experiências. Essa experiência forma um caldo cultural, de aprendizados, de saberes que são essenciais. A premiação, né, obviamente que tem uma premiação, mas ganha-se muito no processo. Isso acontece com o Prêmio da Unicef, com Olimpíadas, com Resposta para o Amanhã. Então o SEMPEC atua nessa frente. Aí tem outras frentes, como a assessoria às políticas públicas, que vai atuar na formulação de políticas públicas junto às secretarias municipais, principalmente. Então, tanto no processo de indução de processos formativos para as escolas, né, e para as instituições, para as organizações sociais, quanto no processo de pensar as políticas públicas. Acho que a gente está muito
nessa linha, né, de pensar Eu quero essas saber duas de você, frentes. Júlio, daqui a pouco sobre estas políticas públicas, o que você puxa pela memória aí, que você falou que vocês trabalharam e que deu resultado, e que vocês que atuam também, né, diretamente com os projetos, se tem algum projeto assim que vocês já fizeram que falou, puxa, esse projeto aqui foi bem legal, foi realmente transformador. Sempre tem um testemunho, alguma família que vem, um professor que vem e fala, nossa, isso aqui realmente mudou a realidade. Eu quero que vocês puxem pela memória, e você que está nos acompanhando, seja pelo YouTube ou em casa, a gente está conversando aqui hoje no Nossa Entidade com o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, que é o CENPEC. Eles desenvolvem muitos projetos, muitos trabalhos, a gente está procurando pontuar alguns deles aqui, mas e aí, tem alguma coisa que vocês lembram que vocês participaram que é legal? Lembrei de dois. É? Um dos Jovens Urbanos e um do Respostas para Amanhã. Tem um jovem que participou do programa Jovens Urbanos e ao fim do processo ele falou assim, os Jovens Urbanos é igual um chaveiro. Vocês me deram várias chaves para eu poder Abrir muitas portas. Vocês ensinaram É. poesia para ele lá também. Muito legal. Aí, É. E é isso mesmo, né? Porque é ruim porque quando você já pensou, se formar no ensino médio, fala, poxa, o que eu vou fazer da vida? Que potencial que eu tenho, né? E a escola é toda essa base, né? Fala das políticas públicas para a gente, Júlio. O que você já trabalhou aí que você fala, puxa vida, deu resultado? Essa ideia de resultado é sempre bem complicada quando você pensa em uma política pública, né? Óbvio que você tem mudanças na secretaria, mudança de postura dos professores, né? Mas você tem uma abrangência assim nacional, digamos, né? Aqui, como é que você vê, por exemplo, iniciativas? Vocês atuam muito em Minas Gerais, por exemplo. Em São Paulo também. Minas Gerais, a gente estava em Sobral, no Ceará, então a gente tem Porto Alegre, Vitória. Como é que está o plano nacional de educação? Aqui em São Paulo a gente aprovou há um ano. Cada estado está aí correndo atrás do... Agora... Dá para dizer que correndo atrás do prejuízo, porque o plano nacional ele foi aprovado, salvo engano, em 2014. Não, 2014. Isso. Então, Junho de 2014. Os estados vão aprovando com atraso, né? Porque vai tendo que se adaptar, enfim, né? Um plano aí com metas para... Até 2024. 2024, ou Isso. seja, são 10 anos, depois são revistas, né? Isso. Nós estamos num momento bastante difícil, né? Porque há uma redução muito grande dos recursos públicos, né? Nós tivemos aí a PEC do congelamento dos gastos, e isso impactou profundamente nas metas. Os planos foram aprovados, aí na sequência você teve os planos municipais, né? Agora nós estamos no momento da realização da Conferência Nacional, né, de Educação, e nós estamos na etapa estadual, que já está até marcado a data, 26 e 27 de novembro. Conferência estadual aqui no estado de São Paulo, certo. Né, a 26 e... 27 de setembro, de novembro. De novembro. Nós temos um grande percurso aí. Eu acho que o PNE, né, o Plano Nacional de Educação, ele é um referencial importante. Nós estamos atrasados nas metas, né? Então a meta de educação integral, que é você ter 50% das matrículas, né? E 25% das escolas em 2024. 2024. Nós ainda estamos muito distantes disso, e isso exige que a gente corra bastante agora. Então nós temos aí novos prefeitos, né? Nós somos uma eleição esse ano, eles assumiram esse ano, então agora eles tem à mão aí a possibilidade de construir as metas, avançar nas metas. Nós temos dificuldades com o orçamento. O orçamento está... O orçamento sempre... Mas é aquilo, né? Tem que investir em educação, mas a gente sabe que, infelizmente, quando o recurso é escasso, e aí todo mundo tem que se virar. Mas você sabe que eu perguntei certa vez para uma empresária, eu falei, e aí, como é que você compete com as grandes empresas, tendo uma empresa tão pequenininha? Ela falou, com criatividade. Então, é hora de usar o máximo de criatividade. O programa está chegando ao fim, a gente tem aí mais 2 minutos, portanto, 1 minuto para cada uma aqui, para as considerações finais. Acho que, voltando àquela sua pergunta, né, de memórias e destaques de ações que a gente desenvolveu, acho que eu posso falar um pouquinho do projeto que eu estou mais envolvida, que é o Arte na Creche, que é um projeto dentro de uma área tão árida que é a educação infantil, especialmente as creches, as crianças de 0 a 3 anos. A gente ainda
tem algumas heranças nas creches assistencialistas, né? Então a gente ainda lida com isso, mas a gente desenvolve esse projeto que chama Arte na Creche, que é uma formação híbrida, é um pedaço à distância e um pedaço presencial. Sempre a gente está públicas? experimentando isso sempre Ah, públicas. que legal. O SEMPEC só atua em escolas públicas. A gente está terminando, mas dá tempo de você falar, Fernanda, que quem se interessou, seja um pai, um aluno, ou principalmente gestores públicos que estão nos assistindo, como é que faz? Ele entra no site para contactar? No site do SEMPEC tem todas as informações de todos os nossos projetos, tem um e-mail institucional e o nosso telefone também. A gente está muito à disposição e abertos para conversar, para contar mais das nossas histórias, e tem todo o nosso histórico, nossos documentos, relatórios institucionais, tudo aberto lá. no Bom, o SEMPEC. programa chegou ao fim. Quer falar alguma coisinha para se agradecer? Quero agradecer Tá bom, o convite. Gisele. A gente que agradece muito a participação de todos vocês aqui do SEMPEC, que é o Centro de Estudos e Pesquisas, Educação, Cultura e Ação Comunitária. Mais de 6 milhões de alunos impactados em 30 anos de atuação. Entra lá no site, conheça o trabalho deles, que trabalham pela educação do Brasil. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo programa.